Voltamos a falar aqui no Bom Dia Gazeta com o professor Éder Pires de Camargo, professor de Física da Unesp, autor de projetos de inclusão social que ajuda no ensino para quem tem deficiência visual. Em entrevista para o programa, ele falou sobre os seus livros publicados a respeito da educação inclusiva de conteúdos de física. Professor, fala um pouco sobre a metodologia desse seu último livro, como que foi feita a coleção de dados e a ajuda e espaço da Unesp. A coleta de dados foi feita durante um ano. Foi feita durante o ano de 2005, numa disciplina chamada Prática de Ensino de Física, do professor Roberto Nardi, da Unesp de Bauru, que foi o supervisor da pesquisa de pós-doutorado. Nós desafiamos 20 professores, 20 licenciados, alunos dessa disciplina de Prática de Ensino, a elaborarem materiais e atividades de ensino adequadas para alunos com deficiência visual. Isso num primeiro momento. Esses licenciados foram separados em 5 grupos, com temas da física: óptica, mecânica, termodinâmica, eletromagnetismo e física moderna. Então, eles elaboraram atividades sobre esses temas e materiais sobre esses temas. Num segundo momento, nós fomos a uma escola da cidade de Bauru, numa sala de aula que tinham 35 alunos videntes, ou seja, que enxergavam, e 2 alunos cegos. E esses futuros professores aplicaram estas atividades nesse ambiente. Todo esse processo foi filmado. Esse foi um ponto da coleta de dados. Eu entrevistei esses futuros professores, eu entrevistei os alunos com deficiência visual e alguns alunos videntes. Então, tudo isso, filmagem, registro dos planos de ensino, fotografia das maquetes e entrevistas, constituiu o processo de coleta de dados que resultou aí na análise desse livro e nos resultados que obtive. E você já trata isso no seu livro, como você mesmo falou, mas fala aqui pra gente, os professores que dão aula para cegos pensam na hora de preparar uma aula, em preparar algo acessível para aqueles que não enxergam, ou ainda falta uma consciência deles? Isso é muito importante ser falado, porque isso é um resultado de pesquisa. Quando um professor fica sabendo que na aula dele, na sala de aula dele, ele terá um aluno cego, em geral, ele cria um problema. Sobre ele vem o seguinte problema, que ele precisará pensar em 2 aulas, ele precisará pensar em 2 materiais. Um para os alunos que enxergam e outro para o aluno cego. Eu denominei isso aí de modelo 40+1. O número 40 diz respeito aos alunos que enxergam. 40 porque, em geral, nas salas de aula do Estado de São Paulo, existem 40 alunos, né? E o 1 diz respeito ao aluno cego. Então, modelo 40+1. Esse é o problema que o professor enfrenta, é um problema psicológico, né? E também de formação. Ele pensa que ele precisa fazer 2 aulas, é uma duplicidade de trabalho, ele acha que ele tem uma duplicidade de trabalho. Bom, a questão na formação do professor é fazer com que ele supere isso, é fazer com que ele pense numa aula adequada para todos, num material adequado para todos. No curso do pós-doutorado, os licenciandos se surpreenderam ao notar que as maquetes que eles elaboraram para os alunos cegos passaram a ser utilizadas no ensino dos alunos que enxergavam. Eles se surpreenderam com isso. Isso foi um resultado. Eu, como pesquisador, não influenciei nisso. Eu só observei. Eles prepararam maquetes e foram utilizá-las com os alunos cegos de acordo com esse modelo que eu te expliquei. 40+1. Uma aula para os videntes e outra para os cegos. Mas no decorrer do curso, de uma forma natural e espontânea, as maquetes passaram a ser trabalhadas com os alunos videntes. E esse foi um ensino e uma descoberta muito surpreendente por parte deles. Então, esse é um resultado muito importante do livro, no sentido de que a formação de professores de todas as disciplinas precisa contemplar isso. Que eles aprendam que material
e que aulas precisam ser preparadas para todos os alunos. Bom, isso é uma coisa. Outra coisa é a ideia de necessidade educacional especial. Porque os alunos com deficiência, com transtorno global de desenvolvimento e com altas habilidades e superdotação, possuem necessidades educacionais especiais, que são decorrentes de suas características e que precisam ser atendidas. Portanto, essas aulas que serão preparadas pelos professores, em algum momento, essas aulas precisam atender essas necessidades educacionais especiais. Ou seja, a aula, então, ela precisa atender a todos os alunos. Em algum momento, ela precisa dar conta de atender a necessidade educacional especial do aluno. Né? No caso do aluno cego, quais são as necessidades educacionais especiais dele? É a utilização de computador falado, a utilização do soroban, que é aquele equipamento tipo um ábaco para fazer a conta, é a utilização de avaliações escritas em braille, com a utilização do professor da sala de recurso, ou gravada em áudio, ou feita em outro momento. É a utilização do braille, do próprio braille. Essas são as necessidades educacionais especiais que eu poderia destacar do aluno cego de nascimento. As maquetes, cego de nascimento não, do aluno com deficiência visual em geral. No caso, por exemplo, do aluno com baixa visão, material ampliado, esta é uma necessidade educacional especial do aluno com baixa visão. Agora, maquetes, na minha concepção e por aquilo que eu acompanhei, não necessariamente é uma necessidade educacional especial, ela pode ser utilizada com todos os alunos. E como que foi a aceitação dos alunos beneficiados com seus projetos e quais resultados imediatos você vem colhendo? Então, dos alunos com deficiência visual foi muito boa. Um deles, inclusive, hoje faz a faculdade de informática em Bauru, né? Ele era um menino que recebia a aposentadoria por ser deficiente visual, e eu sei que ele depois que passou por esse curso, não só pelo curso, mas eu sei que o curso motivou muito esse menino, e ele procurou um emprego. Ele trabalha hoje na cidade, lá em Lençóis Paulista. Ele deixou a aposentadoria, ele tem um emprego, recebe mais um emprego, está estudando. Tem um reflexo bastante positivo na vida dele, né? Em termos de outros resultados, esse livro está tendo bastante repercussão. Nós temos usado muitas dessas ideias para ensinar física para alunos deficientes visuais agora, lá na diretoria de ensino da região de Andradina, que é onde a cidade de Ilha Solteira está concentrada e onde eu trabalho. Eu diria que são resultados pontuais, porque um resultado muito extensivo, ele é mais difícil de fazer. Eu sou uma pessoa só, né? Mas eu acho que aos poucos eu vou tentando influenciar, e eu espero ou, por exemplo, hoje eu estou em São Carlos, na Universidade Federal, dando curso, palestra e ensinando outras pessoas a como utilizar essa forma de ensinar que é não visual, né? É muito difícil você romper com uma cultura estabelecida através de séculos, né? Com certeza. Mas o trabalho ele vai sendo feito. Eu sou uma pessoa que acredita na utopia, né? Quer dizer, a utopia é uma coisa que talvez ao longo de toda a sua vida você não veja um resultado muito grande. Mas se você influencia poucas pessoas ao seu redor, depois de um tempo muito grande, pode ser que você veja uma transformação maior, né? Ou chegue nem perceber, né? Enquanto vivo, né? Você me entende? Não, com certeza. Acho que pessoas como você, com um pensamento como o seu, que vem revolucionando o mundo, com certeza. Eu fico feliz, viu, Bruna? Por exemplo, de ver os meus alunos, por exemplo, de ver os meus alunos na Unesp aprendendo a ensinar, utilizando maquetes, utilizando linguagem que rompe com a questão do audiovisual, fazendo mestrado na área. Eu tenho, por exemplo, um grupo de pesquisa que se chama Ensine, na Unesp, de Bauru, Ensino de Ciências e Inclusão Escolar, que a gente tem alguns orientandos que trabalham nessa linha. Então, de uma certa forma, eu tenho uma célula de pessoas que trabalham comigo
e existem várias pessoas na área de inclusão no Brasil que vem trabalhando com isso, né? Quer dizer, se você pega a situação da pessoa com deficiência, que da década de 60 para trás, no Brasil e no mundo, eram tratadas como inválidas, incapazes, que viviam excluídas dentro de suas casas, e hoje vem ocupando espaços sociais, como o da escola, do trabalho, né? Ainda de forma incipiente, mas já começa. Eu acho que o mundo vem aí tendo uma transformação social importante, né? Eu faço parte disso, né? Com certeza. Eu sou uma pessoa que faz parte disso, e outras pessoas vêm vindo por aí. Eu acho que isso é muito importante, o mundo vem tendo essa abertura, né? Muitas pessoas me perguntam assim, você não acha melhor que a escola se prepare primeiro para receber as pessoas com deficiência? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Veja bem, se nós formos esperar os espaços sociais, como o da escola, se preparar primeiro para depois receber pessoas, então isso é uma justificativa para que a escola nunca se prepare, porque isso nunca vai acontecer. Uhum. Então, a crise que a presença da pessoa com deficiência gera nos mais variados espaços sociais, essa crise é muito bem-vinda, né? Por quê? Porque a crise que é gerada, ela justamente faz com que as práticas excludentes se mobilizem e deixem de existir. Então é muito impactante quando você tem uma pessoa com deficiência na escola e essa pessoa, por mais dificuldade que ela passe, mas ela faz com que a escola tenha que se mobilizar e tenha que se transformar, entendeu? Por exemplo, a minha presença como professor, que fui em 1996, foi difícil. Eu tive que enfrentar situações do tipo assim, pessoas querendo que eu saísse da escola, querendo que a diretora entrasse com recurso, porque onde já se viu um professor cego dando aula nessa escola, entendeu? Para mim isso não foi agradável, inclusive psicologicamente. Uhum. Por outro lado, ao enfrentar essa situação, eu rompi uma série de barreiras, mobilizei a escola e abri oportunidade para que outras pessoas com deficiência pudessem participar desses ambientes. Então a situação é essa, né? Eu uso uma metáfora assim. A pessoa com deficiência no espaço social, você tem que consertar o avião em movimento, no ar. Não tem outra solução. É dessa forma. Por outro lado, nós temos que usar os conhecimentos já existentes na área de educação especial, na área de inclusão, para fazer os ajustes necessários. Rampas, elevadores, as questões metodológicas, que já se conhecem muitas coisas sobre questões metodológicas na escola para se ir implantando. Mas que o ser humano é um ser inovador, que você não consegue prever todas as coisas que ele é capaz. Então, portanto, a resposta não é preciso preparar a escola primeiro. É impossível preparar a escola primeiro frente às possibilidades de um ser humano. E no momento você enxerga outras universidades, além da Unesp, com potencial para colocar em prática as ideias dos seus projetos? Existem outras universidades. Por exemplo, existe muita tradição sobre ensino para surdos na Universidade Federal de Santa Catarina. Muita tradição. Uhum. Existe muita tradição sobre inclusão na Universidade Federal, ali naquela cidade onde teve aquele problema da boate, em Santa Maria. Santa Maria. Também existe muita tradição. A USP, com certeza, tem muita tradição sobre a questão da surdez. A Unicamp, por meio da professora Maria Tereza Mantuan, o Mackenzie, por meio da professora Elci Marzini. A Unesp de Marília existe um programa de educação especial já de longa data. Então, há pesquisas consolidadas há algum tempo, né, nessa área, mas em comparação com outras áreas, elas ainda representam uma porcentagem pequena, né? Com certeza. De pesquisas, mas que já são significativas e que dão diretrizes, por exemplo, para se pensar uma educação inclusiva de alunos com deficiência e com outras necessidades educacionais especiais em ambientes escolares.
Então, na sua opinião, a longo prazo, existe a possibilidade de transformar nosso sistema de ensino ou ao menos de fortalecer essa modalidade de ensino que inclua pessoas com deficiência? Já em imediato prazo, né, Já em existe. curtíssimo prazo, inclusive legalmente falando, o nosso país, ele se estruturou em função de uma educação inclusiva, né? Uma educação inclusiva, ou seja, é o ambiente social que tem que se adequar para atender a diversidade. Não só as pessoas com deficiência, mas atender a diversidade que caracteriza ao ser humano. Veja bem, eu vou te passar um dado muito interessante. Em 1977, a cada 100 alunos que entravam no primeiro ano da educação do ensino fundamental, depois de 8 anos saíam 17 na oitava série. Então, nós possuíamos uma escola altamente excludente. Então, nós tínhamos no Brasil uma escola para poucos. Você me entende? Entendo. Quer dizer, quem é que conseguia estudar? Aqueles que aprendiam sozinhos, ou que o ensino mais tradicional conseguia ensinar, que possuem um determinado perfil de inteligência, um determinado ritmo de aprendizagem. Hoje a escola e os meios sociais precisam se adequar às múltiplas características do ser humano. O ser humano, ele é caracterizado por uma complexidade e por uma diversidade e pelas múltiplas diferenças. Dentro disso, a deficiência, a necessidade especial, ela faz parte, né? Então, na verdade, o tema da inclusão, ele na verdade só traz à tona a importância de você ressaltar o ser humano e a sua ontologia, que não é homogênea, mas sim heterogênea. Isso é muito importante, né? Porque nós temos pessoas que muitas vezes não se enquadram na escola como ela era, porque a escola não era capaz de responder a essas características, né? A escola precisa pensar nisso, não só a escola, mas como toda a estrutura social. A nossa sociedade precisa dar condições para que todos os perfis que caracterizam todos os seres humanos participem, né? Então, eu acho que a curto prazo nós vamos sofrer um pouco ainda, e eu espero que a médio e longo prazo nós tenhamos não só uma escola, mas também uma sociedade, porque nós não podemos pensar numa escola destituída da sociedade. A escola tem que refletir diretamente a sociedade. E também as formas de avaliação, e também as formas de inserção em vestibulares, e também a universidade, e todos os segmentos sociais, o trabalho, o lazer e tudo mais. Se Deus quiser. E existe um interesse por parte do governo, de instituições privadas, de financiar esse tipo de projeto, ou ainda é difícil engatar uma ideia como a sua? O discurso da inclusão, politicamente, ele é um discurso politicamente correto. Uhum. Eu vou acreditar muito num incentivo efetivo, não só à inclusão, mas à educação, quando nós recebemos financiamentos na escola que façam com que o professor trabalhe uma jornada de 40 horas, sendo 20 horas em sala de aula e 20 horas para planejamento e reuniões com seus pares. E também que dentro dessa sala de aula haja no máximo 20 alunos. Fora disso, nós teremos sempre discursos políticos, não é? Com medidas muito paliativas. Você me compreende? Sim. Eu vejo eu vejo um incentivo forte na educação com essas duas questões. O docente trabalhando 40 horas, sim, na escola, mas 20 em sala de aula, e não tendo mais de 20 alunos. Isso não é o suficiente, ele precisa de uma formação constante, inclusive dentro dessas 20 horas que lhe resta, para isso também, né? E trabalhar com 20 alunos. O resto, em termos de iniciativa privada, nós vivemos num país capitalista, né? E o capital, você sabe, ele sempre visa alguma questão de lucro, né?
Então, o raciocínio é sempre feito neste sentido, né? Sim, A infelizmente. questão do lucro e da troca, ele é muito importante. A hora que pessoas com deficiência estiverem, de uma certa forma, oportunizando algo de lucro e troca, elas serão importantes. Senão, elas também estarão na questão de discursos. É a forma que eu vejo essas questões. Certo. Bom, depois de praticamente uma palestra aqui, né, que você deu, uma pergunta mais pessoal aqui para finalizar a nossa entrevista. Como que é para você motivar alunos que têm a mesma deficiência que a sua e a vontade de aprender a física? Pois é, a física, enquanto ciências, ela é muito interessante. Ela em si, ela é muito motivadora, né? O que a torna muito desmotivadora é a forma mais fechada, assim, em geral, como ela é ensinada. Mas essa forma fechada também é importante, né? Eu digo assim, quando ela é transformada na linguagem matemática, ela também é importante. Mas a forma de motivar alunos quando você aproxima a ciência de fatos da vida, você tem uma possibilidade de motivar mais. Então essa é uma possibilidade, você trazer a ciência de fatos, aproximá-la de situações, né? E trabalhar com conceitos. Mas é muito importante você migrar também para coisas mais específicas e mais profundas. Então eu diria que motivar alunos é trabalhar com ideias, é trabalhar com o pensamento deles, é fazê-los refletir, é fazê-los pensar sobre fatos, sobre situações onde a física é aplicável. E depois direcioná-los a situações mais profundas, onde a matemática sempre trará formas melhores e mais profundas de compreender as situações. A matemática é muito importante, nós nunca podemos perder de vista isso, ela é muito importante. De tal forma que o Newton, nos seus estudos e na elaboração de seu grande livro Principia, ele precisou parar e desenvolver o cálculo diferencial integral, a matemática, para definir os seus conceitos e princípios, né? Então nós nunca podemos falar de uma física, de conceitos separados da matemática, porque matemática também é conceitos em física. É dessa forma que você motiva um aluno, né? Aproximando da natureza, afastando para a reflexão e voltando para os problemas sociais, para que ele resolva de uma forma melhor elaborada. Com certeza, acho que você não podia explicar melhor isso, a forma de motivar um aluno. Bom, muito obrigada, viu, professor, por conversar aqui com a gente, parabéns pelos seus projetos, esperem que todas essas suas ideias se tornem concretas. Eu que agradeço, e olha, eu queria dizer, eu sou ouvinte da Gazeta, viu? Eu, quando era mais jovem, eu ouvia bastante a Gazeta, a programação esportiva da Gazeta, e fico muito feliz de ter falado com você, viu? Não, o prazer é todo nosso. A gente está sempre aberto aqui para falar quando você precisar, tá bom? Tá bom. Eu conversei com o professor de Educação para a Ciência, Éder Pires de Camargo, professor que tem deficiência visual e reuniu em um livro formas de ensinar física para quem não enxerga. Voltamos a falar aqui no Bom Dia Gazeta com o professor Éder Pires de Camargo, professor de Física da Unesp, autor de projetos de inclusão social que ajuda no ensino para quem tem deficiência visual. Em entrevista para o programa, ele falou sobre os seus livros publicados a respeito da educação inclusiva de conteúdos de física. Professor, fala um pouco sobre